Então, galera, para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus, tá? Eu tô tocando aí esse projeto do Odds Matemáticas junto com o Naldo e o Theo, que são meus sócios. E a apresentação de hoje são os principais erros que eu cometi nas ShareBets desde quando eu comecei, que foi em 2018, e o que você pode fazer para evitá-los, tá? E tem uma frase aí muito famosa que diz o seguinte: quem é sábio de verdade aprende com o erro dos outros. Que a galera diz, quem é inteligente aprende com o próprio erro, mas quem é realmente sábio aprende com o erro de terceiros. Então você nem precisa errar para aprender. Então, se vocês prestarem bastante atenção, vocês provavelmente vão evitar aí de cometer bastantes erros que eu mesmo cometi, que muitos amigos cometem, é, a quem já faz Sherbet há um tempo. Então, eu acho que vocês vão aproveitar bastante a call de hoje. E o primeiro erro que eu cometi foi focar ali em apenas um único esporte quando eu estava começando. Por coincidência, eu comecei nas Sherbets no basquete, mais especificamente na NBA. E assim, foi muito bom e foi muito lucrativo. Quem viu ali os stories que eu postei ali no Instagram do meu início nas Sherbets, viu que de certa forma eu alavanquei até que rápido. E eu achei que na próxima temporada da NBA também seria muito bom. Só que, tipo assim, de uma temporada para outra, tem um delay. Por exemplo, acabou a NBA agora, temporada 2022-2023, e só vai retornar em outubro. Ou seja, fica aí mais ou menos 5, 6 meses parado. E agora imagine se sua operação se baseia apenas em um único esporte. Você vai ficar sem lucrar por meses até esse esporte retornar. Então é muito perigoso vocês focarem em um único esporte. Aqui no Brasil, acaba que o esporte mais famoso é o futebol. Ele é bom para o Sherbet, mas não é um dos melhores esportes para quem quer operar aí em escala. Então, se você se blinda de outros esportes por não conhecê-los bem, conhecer as regras, acaba que vocês podem deixar muita grana na mesa, tá? Então, eu recomendo que vocês aprendam a como operar em outros esportes. E, de certa forma, é simples. A única coisa que vocês precisam entender são as regras de cada esporte. E as próprias casas de aposta já disponibilizam as regras ali, explicando bem em detalhes o que é cada aposta em si, e vocês também podem procurar na internet, tá? Quando eu migrei ali pro beisebol, eu tive que passar alguns dias pesquisando para entender muito bem o que significa cada aposta, cada nomenclatura, porque quando você está no esporte novo, tem coisas que podem significar, vamos dizer assim, algo que você não espera, tá? Por exemplo, no hóquei no gelo, tem o tempo normal, tem a prorrogação e tem as penalidades, que é o que eles chamam os pênaltis. Tem casa que, na vitória, considera só o tempo regulamentar, o tempo normal. Tem casa que considera o tempo regulamentar mais a prorrogação. E tem casa que considera o tempo regulamentar, a prorrogação e as penalidades. Então, são muitos detalhes ali que, quando você só lê a prorrogação, a gente já associa a futebol, que tem ali as penalidades. Mas no hóquei, no gelo, tem essa diferença. Tem casa que é prorrogação só e prorrogação e penalidade. Então vocês precisam realmente tirar um tempo e ler e entender o que significa cada coisa. E aí o que aconteceu ali comigo na época ali em 2019 foi que eu peguei um padrão muito bom na NBA, fiz uma grana, só que eu falei, tá, vou esperar a próxima temporada. A próxima temporada chegou e a Sporting Bet atualizou o sistema de odds deles. Então acabou que o que eu fazia antes meio que se tornou obsoleto. E aí eu me dei muito mal na época, né? Claro que com o tempo eu corrigi, mas se eu soubesse hoje, se eu soubesse na época o que eu sei hoje, eu já teria me programado ali para buscar outras opções até voltar a temporada da NBA. E assim, no ano todo, vocês conseguem oportunidades. Eu já adianto para vocês, hoje o beisebol está muito bom, o beisebol está muito forte, tá? Então, não necessariamente vocês precisam focar ali só em futebol basquete. Tem futebol americano que vai começar em setembro e também o beisebol que está rolando muito forte agora. Então, busquem outras oportunidades fora ali do radar dos grandes esportes que a gente, como brasileiro, está acostumado. E um segundo erro que eu cometi no início foi que eu demorei a montar a contingência. Para quem não sabe, contingência
é basicamente você ter contas de reservas, contas de parceria reservas aquecidas, porque a gente vai ser limitado fazendo share bets, tá? As únicas casas que não limitam são casas nível 1. Mas o nosso foco em share bets são casas nível 2. Então acaba que vocês vão ser limitados. É algo que vocês precisam saber como lidar e saber como contornar. E a solução mais fácil é você ter contas de parceria, para quando uma conta for limitada, você já ter outra. Só que no início, também por falta assim de experiência, de até uma certa maldade, eu não busquei tantas parcerias assim. Eu consegui mais ou menos 4 no início e parei. Foi um erro muito grande que eu tive. Se eu tivesse continuado ali no fluxo de conversar com mais pessoas, mais amigos, mais familiares, eu teria conseguido mais parceria e aí eu teria já uma estrutura de contas prontas para quando minhas contas fossem limitadas. E acabou que eu demorei muito, então minhas contas foram ali sendo limitadas e eu fiquei sem poder apostar. E, tipo assim, quando vocês param de apostar, vocês basicamente param todo o lucro da operação de vocês. Não tem como lucrar sem ter conta. Então, o quanto antes vocês buscarem ali a contingência de vocês, melhor. Se você está começando hoje, tipo assim, pô, Matheus, eu estou começando hoje nas ShareBets. Cara, já busca parceria. Você não necessariamente precisa saber como você vai operar nas parcerias, mas pelo menos já deixa combinado ali, tá? E eu recomendo sempre que vocês sejam muito transparentes com as pessoas que vocês estão tornando parceiras. Sempre joguem limpo, sempre falem que o como vai funcionar, o porquê vocês estão buscando a ajuda delas. E, obviamente, a gente sempre recomenda que vocês as recompense pela parceria, tá? E meu terceiro erro foi que eu fiquei preso a pouquíssimas casas. Por sorte, quando eu comecei na 365, Sportingbet e BetBull. Na época não tinha Bwin, tá? E eu digo por sorte porque essas casas são muito boas para operar tanto no pré quanto no live, são casas nível 2. Então ali, por sorte, eu comecei em casas nível 2. Só que o que aconteceu? Eu fiquei meio que preso a um padrão ali dessas casas, Sportbet com 365. Para quem não sabe, a BetBull é clone da Sportbet. Então, quando acabou aquele padrão da NBA, quando eu fui sendo limitado na Sportbet e depois na BetBull, acabou que eu fiquei ali sem meio que opções, né? Eu fiquei meio que estagnado. E paralelamente ao erro 2, como eu não tinha contingência para criar mais Sportbet, mais BetBull, minha operação parou por um tempo, tá? E tem muitas casas nível 2 que vale a pena utilizar. No início eu não sabia, como eu estava preso a essas 3 casas, mas depois eu fui ampliando o meu leque e hoje eu digo que tem mais ou menos umas 8 casas aí que eu confio para operar alto. Só que assim, são ciclos, são fases. Hoje, no beisebol, 365, Sporting Bet Betano. Aí vocês podem incluir a BetBull e a Bwin, que são clones do Sporting Bet. Elas estão muito fortes para operar ao vivo. Mas pode ser que no futebol americano, entre uma KTO, entre uma Bodog, entre uma Sportbet.io, então acaba que as casas apresentam oportunidades cíclicas, tá? Algumas casas são mais fixas, mas tem vezes, teve períodos, por exemplo, que eu fiquei meses sem operar na 365 e mesmo assim minha operação não parou de lucrar. Então vocês precisam ter um leque aí de casas confiáveis que vocês podem contar para manter a operação de vocês lucrativa quando muda ali o esporte que vocês estão operando. O quarto erro, aí foi um erro mais recente ali para mais ou menos 2021, eu quis encurtar o processo que eu já sabia que funcionava. E aí foi que você começa a achar que você está acima do processo. Tipo assim, eu não preciso aquecer conta, porque aquecer conta é para quem está começando. Eu não preciso fazer ali a parte de pré-escala, porque isso daí é para quem está começando. Não. O processo existe por um motivo, e principalmente um processo validado. Quando vocês encontrarem um processo validado na operação de vocês, desde a parte ali de como conseguir parcerias até a parte de como escalar, vocês precisam mantê-lo, porque é isso que coloca a grana no bolso de vocês. E por muitas vezes eu quis pular essa parte para, de certa forma, querer lucrar de forma mais rápida, e aí eu não aquecia as contas. E o que aconteceu? As contas eram limitadas muito rápidas, tá? Então eu perdia tempo duplicado, basicamente, porque eu perdi a primeira conta, foi limitado, eu tive que esperar ali o tempo de saque, etc., para poder criar uma outra conta e aquecer.
sendo que se eu já tivesse aquecido de cara, teria sido muito mais rápido. Então, sempre sigam o processo, por mais demorado que ele possa parecer ser ali, você ter que ficar um mês aquecendo as contas para poder realmente ter lucro, ele vale a pena, porque é isso que, no fim do dia, coloca grana no bolso de vocês. E o quinto erro foi buscar atalhos para lucrar mais, tá? Acaba que hoje na internet a gente tem muitas, vamos dizer assim, opções mais brilhantes para ser lucrativo, tá? Hoje eu sei que está muito em alta essa tal de share bet sem limitação. E aí quando vocês vão pesquisar a fundo, vocês leem as letras miúdas, né, ali do contrato e vocês percebem que o buraco é mais embaixo, porque essas casas que, entre aspas, permitem a tal share bet sem limitação, tem várias regras para você poder seguir, para poder apostar e talvez sacar, sendo que tem uma taxa altíssima de saque, tá? Então, não existe almoço grátis. O preço da SureBet é a limitação, a não ser que a gente opere aí na Pinnacle, na Betfair Exchange ou outras bolsas. Casas aí, entre aspas, normais que permitem SureBet, eu não recomendo, tá? É vocês quererem encurtar o sucesso de vocês. E também eu caí na falácia de casas de nível 4, exemplo, a 1xBet. São casas que eu já sabia que tinha um número alto de reclamações ali dela não pagar os usuários, criei conta e paguei o preço. Foi um preço bem alto, a gente perdeu uma grana bem alta no XBet e em outras casas também, tá? Porque tem casas ali que você bate o olho, você identifica, pô, essa casa tem bastante oportunidade, vale a pena utilizá-la. Mas aí você talvez não pesquisa antes com outras pessoas, ou você até pesquisa, mas fala, comigo não vai acontecer. E acontece, e essas casas realmente confiscam a grana de vocês. Então, não existe almoço grátis, tá? Vocês precisam seguir todo um processo ali. E o melhor de tudo é que eu não conheço ninguém que realmente se dedicou a ShareBets e não teve resultado, tá? Não conheço ninguém que seguiu um passo a passo ali, que no início pode até parecer não lucrativo, mas depois de alguns meses ou até anos, virou o jogo, tá? Então sigam esse passo a passo, vai fazer total diferença na operação de vocês e evitem esses erros. Para quem está começando, evitem esses erros, não caia ali na falsa ilusão de share bet de limitação, de querer operar em casas que não são confiáveis e coisas do tipo. Beleza, galera?